Ei pessoal, Rafael Bronísio com vocês mais uma vez e dessa vez trazendo a leitura facial da Jojo Todinho e do Tirulipa. E já deixo a pergunta: o que ambos têm em comum em suas faces que também acabam revelando aspectos dos seus comportamentos, né? E aspectos de personalidade. Então, para quem caiu de paraquedas aqui, seja muito bem-vindo ou muito bem-vinda e só já chega ajudando, né? Deixando aquele like esperto. Se você tiver alguma dúvida no decorrer, deixa o seu comentário. Mas para você entender, a base da leitura facial que a gente utiliza aqui é fisiognomonia, é morfopsicologia, vários aspectos da biologia como neurofisiologia, epigenética, genética, enfim, e antropologia. Mas hoje eu vou usar especificamente a morfopsicologia, ou psicologia das formas, seja corporal, mas nessa teoria mais especificamente facial. Então, se você quer saber o que é morfopsicologia, procura aí. Eu já fiz vídeo falando um pouquinho sobre ela. Tem um vídeo muito bacana aí meu numa live com Rafael Benega, que é o cara aí também muito proeminente aí da morfopsicologia. Bom, então dito isso, o que eu gostaria de abordar com vocês aqui é sobre uma teoria da morfopsicologia que eu não ouço muito por aí. Então vou aproveitar esse vídeo. Eu falei que não ia ser didático no sentido de falar de teoria, enfim, porque eu queria focar nessa sequência só em análise, né? Mas não adianta, a veia de professor acaba falando mais alto. Então, vou explicar para vocês aqui o que há em comum entre eles. Tchan, 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 tchan. É isso aqui, olha. Ambos são dispersos reacional dilatado. Então, vou só explicar rapidamente antes de passar para a face para vocês entenderem melhor. Disperso vai falar de dispersão, tá? Dispersão. Então, o que é disperso acaba sendo, vamos supor, se a gente for falar fisicamente, é o que se espalha, né? Que se espalha, se espalha. Então, o reacional já vai falar de reação, que pode ser reação. Algumas fontes vão falar disperso reativo, né? Mas não muda o sentido da coisa, tá? Então, reacional é de reação. E dilatado tem a ver com espalhamento também. Então, vocês vão entender aqui quando eu for mostrar. Deixa eu só apagar essa baguncinha que eu fiz aqui. Agora vocês vão entender melhor nessa imagem aqui, ó. Repara que o contorno facial deles é um contorno dilatado, tá? É amplo, é largo. Então, na teoria da dilatação, é o seguinte: o corpo que se adapta ao ambiente, ele tende a se dilatar, ele tende a se expandir. Então, Lois Corman ele até usa um exemplo, né, do caracol, que quando ele está, né, bem adaptado, ele sai e anda, enfim, se desloca, melhor dizendo, mas quando ele percebe a ameaça, ele entra, vai para dentro da casinha dele. Outro exemplo que eu gosto também é o da dormideira, aquela planta, né, que você encosta nela, ela se contrai toda. Aí daqui a pouco ela se abre de novo. Então o corpo, quando ele se adapta, ele se dilata. Então aqui nós vemos que são rostos, vamos dizer, dilatados. E eu já vou explicar o que isso significa num sentido mais psicológico. Então o reacional, se for... Não, deixa eu só para não embolar, calma aí, deixa eu pegar aqui, mostrar por parte. Então, o que isso vai mostrar? Essa característica disperso reacional dilatado vai mostrar que existe grande reserva de energia, primeiro ponto,
grande reserva de energia. Agora, didaticamente, imagina que esse contorno aqui, ele seja um grande tonel, tá? Isso é didática, um grande tonel, um grande recipiente, certo? E esse recipiente, ele cabe, sei lá, vamos dar um exemplo aí de líquido. Então é um recipiente grande, ele cabe muito líquido, né? Ele é dilatado. Agora, o que vai ser, vamos botar aí, as portas de entrada, ou sei lá, os compartimentos pelo qual você consegue encher ou colocar para dentro ou para fora essas informações, sejam os orifícios, né? Olha a didática legal. Esses orifícios em morfopsicologia são chamados de receptores sensoriais, porque é através desses portais que nós comunicamos, ou que nós sabemos, interpretamos, enxergamos, captamos o externo, certo? Então, quando esses receptores eles são maiores, isso significa que eles são também amplos ou dilatados, enfim. Ah lá, olha, você vê que eles tomam quase a face toda. Então o olhar leigo muitas vezes nunca iria perceber ou iria identificar isso. Então eles, você percebe que tomam a face inteira. E isso significa o quê? Que da mesma forma que eu disse que são grandes a reserva, o uso também é exagerado, porque é grande. Então a entrada é fácil, a saída é fácil, a troca com o mundo é fácil. Então, num campo simbólico, essa entrada e saída, né, seja de informação ou de comunicação, né, entre o interno e o externo, é muito grande. Daí, quando eu falo disperso, isso pode falar de dispersão também no campo simbólico, de pessoas que se dispersam facilmente. Você percebe que os olhos acabam sendo mais aberto, é como se fosse literalmente assim. Olha aqui, deixa eu botar aqui na Jojo Todinho. A moldura, elas se dispersam, são amplas, tá vendo? São dispersas, mas o conteúdo, que é até chamado do seguinte, o grande rosto e o pequeno rosto. Mas até o pequeno rosto é grande, é disperso. Então, olha, são dilatados, são expandidos. Olha lá como é que fica na imagem que eu estou pintando para vocês. Então isso aí vai mostrar dispersão e vai mostrar também reações automáticas, tá? Reações. Então essas características são de pessoas que muitas vezes, antes mesmo de pensar, já estão reagindo às situações da vida, porque a troca do interno com o externo é muito grande. Então, a sorte, por terem, né, um recipiente grande, não acontece muitas vezes um esgotamento, como se o contorno externo fosse mais contraído, como eu vou mostrar daqui a pouco. Deixa eu passar para um próximo slide. Aqui eu vou colocar algumas palavras que refletem o disperso reacional quando são assim dilatados. Olha aqui como é que você vê bem, ó, como que essa parte aqui toma praticamente o rosto inteiro. Olha o dele também, olha, toma praticamente o rosto inteiro. Então, quem já estuda, né, comigo, que sabe lá das métricas, né, onde a gente faz as medições, então existe uma harmonização dentro das características faciais. E quando existe um extravasamento, isso vai se refletir também simbolicamente nos aspectos comportamentais. Por isso que você vai ver que são características de extroversão. Então, apesar de eu ter colocado a foto aqui do Tirulipa e da Jojo Todinho para expressar o que eu estou explicando, poderia ser qualquer outra pessoa com essa característica. Então vai falar de extroversão, é uma característica também de
sensibilidade, tá? A troca, como ela é muito grande, então isso pode fazer com que a pessoa seja mais vulnerável. E essa vulnerabilidade pode fazer com que a pessoa reaja de forma mais distinta possível. Se a gente fosse olhar pelo arquétipo de cada um desses dois aqui, esse daqui vai exprimir com gracejos, né? Talvez ela já mais com talvez com um sarcasmo ou coisa do gênero. Outra característica, não se fixam em responsabilidades, pessoas com esse perfil disperso reacional. Então, até porque elas são literalmente dispersas, têm dificuldade de foco, dificuldade de atenção, dificuldade de concentração. Então, são por isso que são mais reativas. É como o otimismo e bom humor, né, no disperso reacional também. São de fácil adaptação, né, onde chegam, conseguem fazer amizade e se ambientar com facilidade. Então, e costumam ser de muitos amigos e de gostar de estar em ambiente familiar, ambiente entre amigos, enfim. Lembrando que eu coloquei a representatividade deles dois, mas isso aqui é um perfil que se enquadra aqueles que têm essas características. Então, é um perfil aí de pessoas com grande coração, de muito realismo naquilo que falam, né? Então, independente da forma como exprime, alguns vão exprimir com esbravamento, outros com humor, como muito provavelmente seja o caso do Tirulipa, enfim, de alguma forma eles vão expressar esse realismo deles, né? Ao contrário de pessoas que podem ter a tendência a esconder mais isso. Então, esses receptores grandes acabam revelando muito. São pessoas que se revelam muito, né? Aí você vê a dificuldade de segurar informação, dificuldade de guardar segredos. Então não é por mal, é porque a troca deles com o mundo é muito exagerada. E daí a praticidade, eles são tão práticos que muitas vezes vão ter um aspecto de desleixo, né? Não vão ter muito cuidado pessoal, né? Porque eles são mais abertos, são mais extravagantes, mais excêntricos, então não vão ter esse cuidado com detalhes, até porque a dispersão, né, é muito grande. Essa característica também acaba sendo de... deixa eu ver aqui, eu acho que eu coloquei aqui, calma aí. Ah, tá. Então, por isso que acabam se destacando com facilidade, né? Porque costumam ser o centro da atenção, onde chegam. Porque chegam chegando, chegam causando, chegam anunciando, e geralmente o bom humor, essa característica, né, do disperso reacional, acaba atraindo, né, não só a atenção, mas a alegria, acabam sendo a alegria do ambiente, acabam fazendo, né, grande alegria. E muitas vezes acabam incomodando também, porque o brilho deles, né, o brilho do disperso reacional, acaba meio que tirando a atenção de outros que gostariam de ter, né, mais atenção, mas pelos seus perfis acabam não tendo essa desenvoltura. Então, só lembrando que é uma característica geralmente de visibilidade, e não quer dizer que sejam melhores do que os que não têm, né, essa capacidade, essa habilidade natural de se aparecerem, né? E também geralmente são bons educadores, educadores no sentido de professores, de pessoas que falam, de comunicadores, justamente por essa facilidade. É interessante também que eu estou fazendo uma breve análise de uma característica fechada. Não é muito comum o rosto disperso reacional.
né? Porque, como eu falei aqui, só refrisando aqui, olha, que é a moldura larga ou dilatada e o rosto interno, né? Ou o pequeno rosto, ou os receptores sensoriais também dilatados e largos. Então essa análise ela poderia ser feita também de forma individualizada. Então seria aqui, se eu fosse por parte, os olhos eles são grandes, eles são mais afastados, o nariz eles são largos, eles são grandes, eles são de orifícios nasais bem abertos, a boca elas são grandes, são de lábios muito mais grossos. Então você percebe que se a análise fosse feita de forma separada, iria confluir para esse mesmo contexto que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Então eu dei um exemplo do disperso reacional que tem essa característica que eu mostrei. Deixa eu só dar um outro exemplo aqui para vocês. Olha, aqui eu quero já mostrar o contrário. Você percebe aqui que esse aqui já é bem magrinho, né? Apesar a Jojo Todinho ela ser mais volumosa, mais fofinha. O Tirulipa, você percebe que ele não é fofinho e tal, mas ele já tem uma estrutura expandida, tá? Agora, esse aqui não, esse aqui já tem uma estrutura contraída, mais retraída, né? Você percebe que apesar dele ter uma moringa bem proeminente aqui, né? Mas você percebe que é uma estrutura bem magra, tá? Uma estrutura magra. E o curioso aqui, ó, você vê aqui, ó, já é mais seca, tá? A ausência de carnosidade, você vê mais ossatura e é mais apertadinho, né? Lateralmente falando, ó, você vê que é mais apertadinho. E aqui, além do contorno ser mais retraído, o rosto interno, né, ou os receptores sensoriais, eles também são retraídos. Você vê que os olhos são pequenininhos, são mais próximos, o nariz ele é mais fininho, menorzinho, né? A boca é mais apertadinha, então os receptores são apertados e o contorno também são. Então aqui, se a gente fosse falar nessa questão de reserva de energia, o contorno, que seria a reserva de energia, o nosso recipiente, né? Ele já mostra que é limitado, tá? E como os receptores, os portais de entrada e de saída, como eles também são apertadinhos, isso vai falar também que são limitados. Então você vê que a troca com o mundo, ela já é muito mais cautelosa. E se eu fosse fazer uma análise daqui desse rosto retraído, né, dessa condição retraída, tanto do contorno quanto dos receptores, isso aqui já vai apontar para introversão, vai apontar para característica mais inibida. São pessoas que já vão ser mais independentes, mais seletivas, vão ser mais fechadinha na delas, de menos amizade, de menos contato. Consegue entender? Aqui você vai ver que já são pessoas, enquanto o disperso se dispersa, como a própria palavra já diz, esse aqui já vai ser mais especialista, né? Eu gosto muito de usar esse termo, o generalista, né? Principalmente na questão da testa. Então, de modo geral, apesar dele ter essa moringa aqui, como eu mostrei, mas se for olhar num todo, esse daqui já vai ser o de mais foco, tá? Por mais que ele seja mais expandido no racional, mas esse aqui já vai apontar para mais foco, vai apontar para mais teoria. Esse aqui vai ser o do sistema, inclusive sistemático, diga-se de passagem. Então, deixa eu ver, tem mais coisa aqui. Quando a gente vai olhar dentro de um contexto, você vai ver que enquanto os outros gostam das massas, das multidões, esse aqui já gosta do silêncio, já gosta de se afastar dessa questão aí de exposição, porque no geral vão ser mais tímido e mais inibido. Bom, espero aí que tenham gostado desse videozinho aí. Já estamos aí em 20 minutos.
E se você tiver alguma dúvida, que você quiser saber um pouco mais, qualquer hora eu vou ver se eu trago aqui também algum famoso aí, né, para representar o rosto contraído, né, porque tem mais variação, né? Eu mostrei o disperso reacional e mostrei aqui o rosto retraído, que é esse aqui, que no caso ele é um anônimo, mas eu vou ver se eu trago alguém para a gente poder analisar aqui outras configurações, tá? Lembrando que nem todos os rostos serão assim retraídos e nem todos serão disperso reacional dilatado, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima, forte abraço, valeu!